Êxodo capítulo 20, eu vou ler o versículo 15, que diz assim: não furtarás. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, eterno Senhor, nós exaltamos o teu glorioso nome, agradecemos, ó Deus, porque nesta manhã, mais uma manhã do dia do Senhor, o teu povo, que se chama pelo teu nome, se faz presente, ó Deus Santo, a fim de exaltar a tua majestade, mas principalmente a fim de ouvir a tua voz na pregação da palavra. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe tudo aquilo que precisamos ouvir, o Senhor sabe quantos precisam ser animados, exortados, quantos precisam ser edificados, ó Deus, a fim de sermos todos santificados à imagem de Jesus Cristo. E é nesta bendita esperança que nos achegamos a Ti, querendo ouvir a Tua voz. Fala conosco na pregação da palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos um tempo de bastante contradição. E nós percebemos isso quando o povo, sobretudo no nosso país, começa a reclamar das autoridades, dos roubos, da corrupção que acontece no governo, e ao mesmo tempo fecha os olhos para aquelas pequenas corrupções que acontecem no nosso dia a dia. Eu me lembro que quando Fernanda ainda era pequenininha, estava sendo amamentada, nós precisamos recorrer várias vezes ao banco de leite que tem ali no hospital da Polícia Militar. E eu lembro que eu chegando no hospital da polícia, tinha um balcão, um policial atendendo uma pessoa que estava vendendo DVD pirata para o policial dentro do hospital da polícia. E como se fosse a coisa mais normal e natural do mundo. Essa semana passada, conversando com um amigo meu, semana retrasada, ele me dizia de um grupo de pastores e que alguém, vez por outra, pergunta sobre livros. Alguém conhece o livro tal de algum teólogo? E passa meia hora, 40 minutos, um determinado pastor do grupo aparece com o PDF do livro. Essa semana mesmo eu recebi um PDF de um livro recém-lançado. E as pessoas veem isso como coisa boa, coisa normal. Parece que nós estamos socializando aí o saber. E como eu disse, como nós vivemos em um tempo de contradição, fala-se contra aqueles que roubam para si mesmos, mas no meio cristão se glamoriza aqueles que têm roubado para o bem coletivo. Porque quem rouba um PDF de uma editora está roubando para o bem coletivo, segundo eles. E aí eles transformam a pessoa numa espécie de Robin Hood gospel. Se você sabe a história do Robin Hood, você sabe que ele roubava dos ricos para dar para os pobres. O que a Escritura tem a dizer sobre estas questões? Nós chegamos hoje no 8º mandamento, e o 8º mandamento ele é bem categórico quando diz: não furtarás. Deus ordena aqui o seu povo diretamente a não roubar, e nós podemos extrair deste mandamento algumas lições, alguns princípios importantes. O primeiro deles é sempre o mais óbvio, e o mais óbvio é que o roubo é proibido. Essa é a lição que está bem destacada no mandamento. E este povo que viveu 400 anos na escravidão, e nos últimos anos ainda mais assolado, porque Faraó colocava este povo para trabalhar e não pagava, eram escravos. Esse povo agora está vindo para uma nova situação, indo para uma nova terra que mana leite e mel, e ele precisava estar bem ciente, o povo, de que não poderia se apropriar daquilo que era de outro. E tendo em mente que a segunda tábua dos mandamentos diz respeito ao amor ao próximo, é preciso entender que não roubar
não é apenas o ato de não tirar o que é do outro, mas ter como motivo no seu coração a glória do Senhor Deus e também um amor ao próximo, respeitando o labor alheio. Outra pessoa trabalhou, se esforçou, conquistou o que tem, então ninguém deve ir ali tomar para si aquilo que é fruto do labor alheio, porque roubar é isso, é apropriar-se de algo que foi conseguido de forma digna pelo semelhante. E aí talvez alguém diga assim, mas político por vezes rouba e eles são roubados também. E na nossa sociedade é interessante que tem até um ditado para falar a respeito disso, né? Eu desde criança eu ouço esse ditado que vem do inferno, que diz que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Não. Na verdade você tem duas pessoas erradas. Roubar o que foi roubado por outro não torna o segundo ato um ato correto e um ato virtuoso. Quando o Senhor proíbe aqui o roubo, você tem então a ideia de amor aquilo ao próximo e a ideia também de amor a Deus por meio de um coração contente, por meio de um coração que está satisfeito com aquilo que o Senhor Deus tem dado. Porque roubar é exatamente acusar o Senhor de não cuidar bem de você. É dizer ao Senhor, eu não tenho o suficiente para a minha vida, eu preciso de mais. Como o Senhor não me deu, eu vou pegar, eu vou tomar aquilo que é de outra pessoa. Então aquele que não se contenta com o que tem, ele será tentado a conseguir o que quer, ainda que de forma ilícita, ainda que se apropriando do que é do outro. E quando você olha para o livro de Provérbios, você vê algo bastante interessante a esse respeito. Dê uma olhada aí em Provérbios. As palavras de Agur vão dizer o seguinte: duas coisas peço ao Senhor, não me dê nem a riqueza, nem a pobreza. Dá-me o pão que for necessário. Quando Agur falou isso diante do Senhor, quando ele expressou essa petição, dizendo, eu peço duas coisas, eu não peço nem riqueza e nem pobreza, mas eu peço o pão que é necessário, ele estabelece então o motivo da sua petição, e o motivo da sua petição é bastante interessante. Ele está dizendo o seguinte: olha, se eu tiver pouco, eu posso ser tentado a roubar. Se eu tiver muito, eu posso me esquecer do Senhor. Então parece que ele está tentando se cercar de todos os lados, a fim de manter um coração bastante íntegro diante do seu Senhor. Ele não quer ceder à tentação, ele não quer profanar o nome do Senhor. E quando você tem um mandamento que fala a respeito de não furtar, você tem exatamente o nome do Senhor aí sendo exaltado por aqueles que se mantêm desta maneira. A confiança em receber aquilo que é necessário da parte de Deus sempre vai livrar o homem de se apropriar daquilo que é do outro. Daí a importância da petição de Jesus na oração do Senhor: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quando o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a se colocar diante do Senhor e pedir o pão de cada dia, você tem então esse senso de dependência diária. O Senhor sustenta a sua vida, o Senhor não tem deixado faltar, o Senhor tem cercado você de todas as benesses. É por isso que um servo do Senhor não precisa se apropriar do que é do outro. Então a primeira lição: o roubo é proibido. E como eu disse no começo, tem muita gente, até mesmo dentro das igrejas, reclamando do roubo efetuado por políticos e agindo de forma igual, sonegando impostos, incentivando o mercado da pirataria e de várias outras formas que são bem comuns nos nossos dias. Não há uma forma sequer em que o roubo será desculpado, ele sempre será pecado
diante do Senhor. Há muitas formas de fazer isso. Eu me lembro que na minha época de carteira assinada era comum uma espécie de acordo. Ao ser mandado embora, a pessoa estava doida para ser mandada embora, só que se ela pedir a conta, ela perde lá o seu FGTS. Então fazia-se o tal do acordo. O problema é que quando o patrão manda embora, ele precisa pagar multa. E qual é o acordo? Você finge que me manda embora, você me paga a multa, eu recebo o meu FGTS e eu devolvo a multa para você. Isso é burlar, isso é enganar, isso é um tipo de roubo. Então é proibido fazer acordo? Depende, se o acordo for, você me manda embora e eu não te devolvo nada, está tudo certo. Há patrões que fazem isso? Não há problema nenhum. Se o patrão entender que ele deve mandar o empregado embora, porque o empregado pediu. O problema é quando se tenta alguma forma de ludibriar, de enganar, para se levar vantagem. Ou pessoas que são mandadas embora, que logo arrumam um outro emprego e que não deixam assinar a carteira porque eu preciso receber o seguro-desemprego. Então eu vou recebendo o seguro-desemprego e o meu salário ao mesmo tempo, e depois que acabar isso aí, eu assino a carteira. São os jeitinhos que as pessoas vão dando para tomar aquilo que não deveria estar na mão deles. Fora os crentes que negociam também com o dízimo. O dízimo na Escritura são as primícias. Mas há muitos cristãos que lidam com os dízimos com aquilo que sobra. Eu faço tudo que eu tenho que fazer, eu pago as minhas contas, eu vou quitar os meus compromissos, se sobrar eu dou o dízimo. E por vezes, se eu quiser fazer algo a mais, eu vou tirar férias, eu vou trocar o carro, eu vou trocar meu apartamento, eu vou fazer uma reforma na minha casa, em vez de me programar para fazer isso, eu tiro o dinheiro dos dízimos. E eu estou assim, mostrando toda a minha falta de contentamento com aquilo que o Senhor tem me dado. As formas de roubo, elas são variadas, meus irmãos, e é por isso que os crentes precisam ter no seu coração contentamento com aquilo que o Senhor tem dado, ensinando aos filhos a mesma coisa, para que os filhos não comecem a achar normal pegar, por exemplo, uma balinha, um chocolate em algum lugar, porque eles tiveram vontade. Não é deles, mas eles tiveram vontade, foram lá e tomaram aquilo para eles. E por vezes não são corrigidos, não são ensinados. Os pais fazem vista grossa para estas questões. É preciso incutir no coração dos filhos também o contentamento. Mas veja, o óbvio aqui é não roubar. O mandamento não para aí. Ao mesmo tempo que o Senhor proíbe que se roube, o trabalho está sendo ordenado. Então o mandamento que diz não roube envolve contentamento com o que o Senhor tem dado e envolve labor, envolve trabalho. Porque sempre que a Escritura, meus irmãos, ordena a parar com um determinado tipo de pecado, a Escritura ordena uma ação contrária, uma virtude naquele lugar. É assim que Paulo interpreta o mandamento. Veja lá, Efésios. Efésios capítulo de número 4. Eu vou ler o verso de número 28. Aquele que furtava, não furte mais. Aqui Paulo está simplesmente pegando o mandamento, o 8º mandamento, e aplicando simples e diretamente. Tem alguém aí na igreja que roubava? Pare de roubar. Mas Paulo vai além. Veja a interpretação do apóstolo.
Antes, ou em vez de roubar, trabalhe. Mas não é só trabalhe. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não roube, você precisa trabalhar. Um ladrão, ele deixa de ser ladrão quando ele para de roubar e começa a trabalhar. Afinal de contas, esta é a maneira de um homem conseguir o pão de cada dia. Quando Adão, por ocasião da quebra do pacto lá em Gênesis, ouviu de Deus a maldição, ele ouviu exatamente isso: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra. Ou seja, o trabalho, ele está o tempo todo presente na vida humana, porque o trabalho é uma expressão do caráter de Deus na vida do homem. Deus não fez o homem para ficar à toa. Deus fez o homem para que ele trabalhasse, para que ele ganhe o seu pão do suor do seu rosto. Com o pecado, o trabalho ficou complicado no sentido de que agora ele tem, ou ele traz labor, ele traz muitas vezes até peso no coração. Mas em Jesus Cristo, redimido pelo Senhor, o homem, ele pode ter uma nova perspectiva para o seu trabalho. E como eu sempre aponto aqui, o Salmo 127 e o 128, eles mostram claramente isso. O homem sem Cristo, no Salmo 127, que trabalha, levanta cedo, dorme tarde, ganha dinheiro e come o pão que penosamente granjeaste, isso tudo em vão. O homem do Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Ele não só trabalha, mas ele é feliz. Ele tem contentamento no seu coração, porque ele sabe que o trabalho realizado dignifica, glorifica ao Senhor, e é o meio de o pão estar na sua mesa. E é por isso que ele pode agora gozar do fruto do seu trabalho. Ele pode gozar do trabalho das suas mãos. É por isso que no livro de Eclesiastes, Salomão vai falar, vai estabelecer exatamente isso, dizendo que não há nada melhor para o homem do que isso, do que gozar o fruto do trabalho. Se você olhar o versículo 24 do capítulo 2, é exatamente isso que ele está dizendo. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O que Salomão está dizendo aqui é que usufruir daquilo que é o fruto do trabalho é algo bom, e que dignifica e que glorifica a Deus, e que faz parte também da questão do contentamento. O que é ruim, o que é errado, é você usufruir do trabalho de outro, o roubo. Mas usufruir do próprio trabalho é algo que deve ser feito para a glória do Senhor Deus. Então, ao ordenar que não se deve roubar, Deus está tirando do coração do povo qualquer disposição para o ócio, qualquer disposição para a preguiça. E é por isso que Paulo, no Novo Testamento, ele é bem categórico quando ele diz lá à igreja: aquele que não trabalha, também não coma. Parece uma palavra dura de Paulo, mas o que está por trás do que Paulo está falando: Deus fez o homem para trabalhar. Trabalho é bênção do Senhor. O trabalho
é o meio que Ele deu ao homem para que o homem tenha o pão em sua mesa. Contente-se com aquilo que o Senhor tem dado e não tire o que é do outro. É a forma como o Senhor deu para que o homem venha a subsistir. E é certo, nós sabemos que após a queda, o trabalho vem acompanhado de peso. Aquilo que era prazeroso para Adão antes da queda se torna um peso. Mas como já foi visto aqui no Salmo 128, em Jesus Cristo, o trabalho pode ganhar uma outra perspectiva. É por isso que crentes, eles precisam acordar na segunda-feira dispostos, em vez de acordar reclamando. Gratos pelo trabalho dado pelo Senhor para que o pão chegue à mesa, em vez de murmurando, mais um dia, mais uma semana. Há muitos crentes tristes, esquecendo que muitos não têm trabalho e que Deus tem mantido o emprego, o trabalho. Há muitos que estão há muito tempo desempregados, orando por um trabalho, e assim que recebe o trabalho começam a reclamar daquele trabalho. E é terrível, porque pedem ao Senhor, recebem do Senhor e reclamam. Não era isso que eu queria, não era dessa forma. E parece que o que está por trás de todo esse descontentamento é esta nossa tendência atual de querer ganhar dinheiro sempre sem labor e sempre sem trabalho. Nós vivemos um tempo em que isso está bastante aflorado. Há muitas formas de ganhar dinheiro. Há muitas formas. Tem gente que ganha dinheiro fazendo dancinha de TikTok. Mas está ganhando dinheiro, não está roubando de ninguém. É verdade. A prostituta também não. Ela não está roubando de ninguém. E como cristão, eu creio que você não diria, isso é uma forma digna. E eu estou dando um exemplo tolo de vários outros que existem, de pessoas que querem ganhar a vida sem fazer sacrifício, sem ter labor. É bom ter o dinheiro, não é bom trabalhar. Então nós estamos num tempo em que é preciso pensar bastante na ética do trabalho e naquilo que está sendo envolvido aí na minha forma de ganhar dinheiro, porque as pessoas querem trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais num mundo caído. E no mundo caído, onde temos muitas oportunidades que são dadas aí de forma pecaminosa para se fazer isso, crentes serão tentados. Crentes serão tentados. Eu me lembro que ainda antes da internet, hoje a gente tem esses modelos aí de pirâmide que são difundidos via internet e crescem de forma assustadora. Mas eu lembro quando eu era pequeno, de chegar carta lá na minha casa. Acho que nem existe mais carta, nem ninguém manda mais carta. Mas a corrente era, você colocava R$1 dentro de 10 envelopes com R$1, e escrevia para 10 pessoas diferentes, instruindo que essa pessoa tinha que mandar para 10 pessoas, R$10 em 10 envelopes, e daqui a pouco ela começava a receber envelope com R$1 em casa, e as pessoas achavam o máximo isso, ganhar dinheiro escrevendo carta, mandando, isso antes da internet, bem antes. Então essa forma de você tentar ganhar dinheiro dessa forma, ela é antiga. Junto com a queda, veio a corrupção do coração, que leva o homem a ter facilidade, ou tentar facilidade para trabalhar menos e para ganhar mais. O cristão, ele precisa ter uma disposição correta no seu coração, a fim de ser como aquele homem do Salmo 128. Do trabalho de suas mãos comerás,
feliz serás e tudo te irá bem. Se você ler Jay Adams, talvez você se assuste com ele, porque ele diz: a Bíblia não prevê aposentadoria. Você diz: esse homem é louco, eu vou trabalhar até quantos anos? Até 100 anos? Vou trabalhar até quando? Com isso ele não estava falando contra o sistema previdenciário, de você juntar dinheiro para quando você tiver aí seus 60 anos, você começar a receber e ficar um pouquinho. Não, ele está falando contra a falta de trabalho. Porque há muita gente que acha que a aposentadoria é cessar o trabalho. Nunca mais, agora é só praia, dama na pracinha, bocha, e não se faz nada de útil mais. Deus não fez o homem para isso. A ordem do Senhor permanece. 6 dias trabalharás, o 7º é do Senhor Deus. Não há plano de aposentadoria para o Senhor quando Ele estabelece esta ordenança. E é interessante, porque esse é o último dos mandamentos relacionados a Deus, certo? Lembrando que você tem um dia especial dedicado à glória de Deus, mas que nos outros dias você trabalha. E com isso não se está dizendo que você vai continuar na firma, você vai continuar no seu... Não, há muito a se fazer. Há trabalho a ser prestado, por exemplo, à igreja. Não é interessante quando você vê, por exemplo, no Novo Testamento, a ordem de Paulo para as mulheres mais velhas ensinarem as mais jovens? Isso é trabalho. Isso é trabalho. É porque nós estamos acostumados a pensar no trabalho simplesmente como algo onde a gente vai e vai ser remunerado por isso. Não, nós precisamos pensar no trabalho de uma maneira mais ampla. Aqueles que trabalham e se contentam com o que é dado pelo Senhor nunca irão precisar roubar. E o trabalho ensina o homem a não ficar encostado, se aproveitando daquilo que foi conseguido pelo labor alheio. A última lição do mandamento é sobre a solidariedade. O trabalho é ordenado, o roubo é proibido, a solidariedade é ordenada. E é preciso olhar com muito cuidado para isso. Eu queria que você voltasse de novo para a interpretação de Paulo lá em Efésios capítulo 4. Porque aqui é Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, interpretando o mandamento. Então ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos. E então vem a implicação. Para ter como acudir ao necessitado. Se você volta ao que Paulo está dizendo aos Efésios, você precisa lembrar e entender que quando Deus está proibindo o roubo, Ele está ordenando o contentamento com o que se tem, e ao mesmo tempo Ele está provendo para aquele que está em necessidade. Não é sem razão, meus irmãos, que você tem muitas leis no Antigo Testamento protegendo órfãos e viúvas. Mas você sabe o que é curioso nisso? A ajuda e a assistência do Antigo Testamento não era sem labor. Deus então dizia, por exemplo, quando você tiver um campo, e nesse campo você tiver a sua colheita, você vai lá e vai mandar alguém colher. Você não vai voltar para colher uma segunda vez. Porque o que seria comum? A pessoa vem passando pelo campo, colhendo, automaticamente vai ficar para trás, espiga de milho ou alguma coisa vai ficar para trás. Então Deus diz: não volte para colher de novo, deixe no campo o que ficou para trás. Por quê? Porque há órfãos e viúvas que podem ir naquele campo e podem pegar. Mas você veja que interessante, não era mais fácil você pegar, recolher e colocar num local para dizer assim: olha, pegue aqui de graça, e a pessoa não trabalhar para isso, simplesmente ir lá pegar de graça? Você já pensou nessa perspectiva que o Senhor está colocando?
à ajuda, ao auxílio, mas aquele que está sendo auxiliado não está ganhando de mão beijada. Ele vai lá no campo, ele vai receber. A própria provisão de Deus no deserto, para um povo que está andando, caminhando no deserto, com o pão de cada dia, envolvia trabalho. Deus estava graciosamente dando pão do céu. O que o povo precisava fazer? Crer que tem pão do céu, acordar cedinho, porque se acordasse mais tarde, não tinha mais. Ir lá fora, pegar o que era necessário e voltar. Porque se pegasse além do que era necessário, dava bicho. Deus não podia fazer cair na mesa do povo? Por que Deus não faz isso? Ele é poderoso para isso. Não, ele faz cair lá fora. Eu estou dando. Isso é graça. Vai lá pegar. Esforce-se. Confie. Então, quando a gente fala em auxílio e solidariedade, a solidariedade ela não exclui trabalho, meus irmãos. Essa é uma implicação importante do 8º mandamento. E é um tema abundante na palavra. Veja, por exemplo, Levítico 19. Levítico capítulo 19. Eu citei e agora eu vou ler o texto. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Fazendo isso, Deus está então provendo para que estes pobres não tenham por que roubar. Eles carecem de ajuda, mas eles não vão roubar. Eles sabem onde pegar. Quando você vai para a primeira carta de João, abra aí comigo. No capítulo de número 3. Você tem um apóstolo dizendo assim, verso 14: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? A ideia aqui então é que os recursos são dádivas concedidas por Deus por meio do trabalho, que servem para o auxílio ao próximo. Mas na Escritura, como eu disse, o auxílio nunca é sem critério. Tem muita gente dentro das igrejas evangélicas achando que a igreja ela ajunta dinheiro dos dízimos e ofertas e sai distribuindo para quem disser que está necessitado. Nunca foi assim. Não foi assim em Israel, não foi assim na igreja primitiva. Se você olhar depois as ordenanças de Paulo, quando ele fala para Timóteo, ele vai dizer que viúvas precisavam ser sustentadas pela igreja. Todas as viúvas, eles avaliavam as viúvas. Precisava ser uma viúva não nova. Se fosse nova, a ordenança de Paulo, case e seja boa dona de casa. Tinha que ser uma verdadeiramente viúva, segundo Paulo. Verdadeiramente viúva, o que é isso? Morreu o marido e ela não tem filhos. Ela não tem quem sustentar.
Porque se ela tem filhos, cabe aos filhos honrar pai e mãe. São eles que sustentam a sua mãe. Não é a igreja que sustenta aquela viúva. Ela é viúva, ela não tem filhos, ela trabalhou, ela fez boas obras, ela se integrou na igreja. Não, então essa não vai ser ajudada pela igreja. E outra, viúvas novas não vão ser ajudadas porque a ajuda da igreja tinha uma contrapartida. Estas mulheres faziam um compromisso de ajudar na igreja. E se elas fossem muito novas, pode ser que aparecesse depois um pretendente, elas se casassem e negassem o seu primeiro relacionamento. É o que Paulo fala. Qual o primeiro relacionamento? O compromisso com a igreja. Não era simplesmente chegou e falou: estou viúva, está aqui dinheiro. Está aqui dinheiro. Nunca foi assim. Em algum momento da história, esse tipo de mentalidade entrou na igreja, de que você simplesmente dá e não se importa. Você não se importa como a pessoa está gastando o dinheiro dela. Você não se importa se quando essa pessoa tem dinheiro na mão, ela está administrando bem. Simplesmente falou que está precisando ajuda. Isso é irresponsabilidade. E mais, isso é incentivar a irresponsabilidade. É o que muitos pais fazem com seus filhos. Os filhos fazem suas contas, o pai lá e paga. E o filho vai e faz mais conta, e o pai vai lá e paga. E o filho faz outra conta, e o pai vai lá e paga. E este menino está aprendendo que ele pode gastar à vontade, ele pode ser irresponsável o resto da vida, que ele tem alguém que supre. Isso é quebra do 8º mandamento. E é por isso que a igreja, quando auxilia, tanto os irmãos individualmente, quanto a igreja de forma coletiva, por meio do conselho, precisa ter critérios objetivos e sérios, e esses critérios existem na Escritura. Então cuidado para não acalentar no coração pensamentos que não têm a ver com a Escritura, porque a Escritura nunca incentivou a preguiça, nunca incentivou o ócio, nunca incentivou a irresponsabilidade. A fé cristã ordena o trabalho, porque o Senhor trabalha. A fé cristã mostra que temos que ter contentamento. A fé cristã diz que há solidariedade entre os irmãos, e você percebe isso em Atos o tempo todo. Quando os irmãos depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, e esse dinheiro era distribuído à medida em que alguém tinha necessidade. E para estabelecer necessidade, há critérios. É assim que você tem na Escritura. Calvino interpretou bem isso, dizendo que o homem deve trabalhar muito, deve juntar bastante, porque ele tem como acudir ao necessitado. Você tem se envolvido com a ajuda àqueles que estão necessitados? Você tem tido critérios para ajudar? Porque por vezes, irmãos, há muitos que não têm critério, eles simplesmente acham que tem que ajudar. E começam a olhar para outros que têm critérios e começam a julgar os outros, dizendo: por que essas pessoas não ajudam? Talvez, porque tenham critérios que você não tem. Talvez seja por miséria mesmo. Mas não seja tão rápido ao julgar. Quando você se dispõe a ajudar alguém, faça com responsabilidade. E cuide para não julgar aqueles que não estão fazendo a mesma coisa que você, pelo menos não naquele momento. Cuidado também para não pensar em termos de troca. Muitas igrejas fazem as tais ações sociais e fazem isso como meio de troca. Eu já contei aqui da igreja que eu trabalhei, que tinha uma lista e eu precisava fazer a chamada de algumas pessoas que não eram membros da igreja, e quando eu perguntei que chamada era aquela, alguém me disse: essa é a chamada da cesta básica.
Foi como que funciona? Falou, se a pessoa tiver 4 presenças no mês, ela ganha uma cesta básica. Então todo domingo você tinha um grupo de pessoas na escola dominical, conversando a escola dominical inteira, mostrando que não estava nem um pouquinho interessado em estar ali, mas eles queriam uma cesta básica. Esse tipo de ajuda, onde você quase que obriga a pessoa a frequentar a igreja, também está errada. Os crentes devem estar cientes de que a ajuda ao próximo é requerida pelo Senhor. Ela é primariamente para com os domésticos da fé. E nós precisamos entender que os recursos que Deus tem concedido precisam ser usados para o louvor e para a glória dele. E isso envolve tudo que já foi falado aqui. A questão do contentamento, a questão do gozar do fruto do trabalho, a questão do auxílio a quem tem necessidade. Crentes são chamados a honrar o seu Senhor com as suas posses. O 8º mandamento então mostra que o roubo é proibido, que o trabalho é ordenado, que a solidariedade é ordenada. E o cumprimento pleno disso só se dá em Jesus Cristo. Aquele homem lá do Salmo 128, ele só pode encarar o trabalho numa perspectiva distinta e diferente, porque um dia o Senhor trabalhou. E ele fala da sua obra nesses termos, quando ele curou um homem e foi repreendido por ter trabalhado no sábado. O meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Quando Isaías fala a respeito da obra bendita de Jesus Cristo, ele diz que o Messias vai ver o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho da sua alma, e vai ficar satisfeito. O que isso tem a ver com o 8º mandamento? Ele está trabalhando, mas pense um pouco mais. Filipenses diz que ele se esvaziou da sua glória, e mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E a palavra que aparece ali para usurpação é exatamente essa: tomar a força de outro, roubar. Jesus cumpriu plenamente o 8º mandamento, para que pecadores como nós, ao ser reconciliados com o Pai, ao ser justificados pela fé em Cristo Jesus, que trabalhou por nós, pudéssemos nos contentar com aquilo que o Senhor tem dado, pudéssemos trabalhar para a glória de Deus, pudéssemos ajudar aqueles que estão ao nosso redor, com todos os critérios que a Escritura estabelece. Que aprendamos dia a dia, irmãos, a viver desta maneira para a glória do Senhor.